no livro do profeta Isaías, capítulo 53. Essa meditação é simples, mas ela é voltada para um tema que nós muitas vezes não nos aprofundamos. As nossas igrejas muitas vezes ficam devendo quando cita a cruz de Jesus Cristo. O que ela tem a ver com nós? O que ela é para nós? Nós, antes de virmos para a igreja, certamente nós nos preparamos espiritualmente para ouvir a palavra de Deus, mas meditar naquele sacrifício salvífico, plano de Deus que foi operado naquele grande dia. Então, em Isaías, capítulo 53, nós temos uma passagem, uma parte da profecia sobre a crucificação do nosso Senhor Jesus. Os irmãos queiram acompanhar a leitura. Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós, de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os teus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo, o opressor foi arrebatado, e de sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo ele foi ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Palavra de nosso Deus, muito forte, muito precisa e muito importante para os nossos dias. Nós vamos orar pedindo a bênção de Deus. Senhor, nós te agradecemos pelo privilégio de poder ler a tua palavra. Estamos diante das tuas verdades e aqui nós queremos aprender um pouco mais, aplicar em nossa vida e pedir ao Senhor que use a todos nós para proclamar o teu evangelho, para levar a todos aqueles que não te conhecem a vir, a se ajoelhar, a adorar o único e suficiente Senhor das nossas vidas, o nosso Jesus Cristo. Abençoa-nos de forma que possamos sair daqui edificados, transformados, mais vivos, mais perto de Ti. Nos abençoa, nos prepara, em nome de Jesus, nosso único e suficiente Salvador. Amém.
Meus irmãos, essa mensagem ela é muito importante, como eu já citei. E nós, muitas vezes, passamos batido sobre o evento mais importante da história do cristianismo, que é a cruz de Jesus Cristo, ao nosso único e suficiente Salvador. Nós devemos toda a honra e toda a glória. E muitas vezes nós passamos batido. Nós lembramos muitas vezes da ressurreição de Cristo no culto da ressurreição, no culto de Páscoa. E na Santa Ceia também, nós retomamos, relembramos esse passado e esse evento muito importante. Mas nós devemos entender o que foi aquela ação, aquele evento que ocorreu naquele dia. A crucificação era um método romano de execução, primeiramente reservado a escravos, e depois a sanguinários, bandidos, assassinos. Nesse ato combinavam elementos de vergonha, tortura, e por isso tal procedimento era visto como horror. O castigo começa com a flagelação. Então, toda essa cena nós deveríamos, nas nossas orações, relembrar. O condenado era despojado de suas vestes e muitas vezes os guardas afixavam pregos, pedaços de ossos e coisas semelhantes, podendo o réu ser morto ainda no açoitamento. A cruz era levada pelo condenado até o local da execução e uma inscrição exprimindo os seus crimes era colocado sobre a sua cabeça. Então, todo esse martírio, toda essa humilhação, nosso Senhor Jesus Cristo passou por nós. A cruz é um sinal que mais se aprofunda com a alma humana e na experiência psicológica de todo ser humano. É a mais forte imagem vertical e horizontal desse terreno celestial. Deus e o homem se encontram ali na cruz, momento de um evento que nunca mais tornará a se repetir. Então nós devemos ter uma confrontação com a cruz de Cristo, para que nós tenhamos uma visão melhor dela. Nós lemos lá em Mateus 27, um fenômeno afetou a natureza, o sol escureceu. Também revelou pecados dos homens, as blasfêmias, o ódio foi revelado. E cumpriu as profecias, os sinais das profecias. Lembrando que toda a profecia sobre a morte, a crucificação, a ressurreição, é plano da salvação de Deus, e esses foram feitos na profecia de muitos anteriormente a essa ocorrência. Foi revelado por muitos, a muitos, dentre eles o profeta Isaías. Mas o que a aproximação da cruz revela a nós no dia de hoje? Primeiro, na cruz Deus trata você, Ele e você, eu e tu, o Criador e a criação. Deus nos trata assim. Ele nos revela a nossa interioridade, a interioridade daquela criação. No versículo 4 do capítulo 53, nós vemos que Deus revela as nossas enfermidades, seja física, seja psicológica, e principalmente enfermidade moral, que é o que nós vemos nos dias de hoje. Imoralidade até dentro das igrejas. Nossas dores, versículo 4, mágoas, discriminação, violência, abandono, tudo o que nós vivemos hoje. Se você se permite pensar que é perseguido, então você faz parte da igreja de Cristo, porque é para isso que foi criado a nossa igreja, para a perseguição. Dentro desse terreno que nós vivemos, nós somos perseguidos dia a dia, por causa da cruz de Cristo. Nossas opiniões, no versículo 4, veja bem, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus. As pessoas olhavam para Jesus na cruz como desprezado, abandonado de Deus. Às vezes, nossas opiniões, nossos pensamentos, as nossas declarações, coisas que nós presenciamos dia a dia, nem sempre coincidem com aquilo que Deus vê em nós. São coisas diferentes.
mas nós emitimos nossa opinião baseado naquilo que nós conhecemos. Só que o nosso conhecimento é limitado, ele vai até a esquina somente. Deus nos dá condição de conhecer muito mais se nós nos aproximarmos na cruz de Cristo. Pensar que poderíamos estar diante de um Jesus vivo presencialmente hoje é demais para o nosso pensamento, para nossas vidas de hoje. Nós não conseguiríamos sequer imaginar essa condição. Era necessário o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. No versículo 5, também nós vemos que revela também as nossas transgressões. A cruz mostra a nossa tendência ao pecado moral, ao pecado que nós muitas vezes omitimos, não percebemos, e algumas vezes nós falamos sem mesmo pensar, e aí nós temos essas transgressões. Nossas iniquidades. Na cruz é revelada a maldade humana, como até hoje tem acontecido. Nós vemos, nós ouvimos, nós estamos percebendo a maldade humana. E também no versículo 6 nós podemos ver a nossa alienação. Sem Deus, nos afastamos da realidade imediata que nos cerca. Meus irmãos, a cruz de Jesus Cristo é um evento que nós poderíamos colocar como catastrófico nos dias de hoje, porque nós estamos bem alienados ainda daquela profissão de fé que nós fizemos quando nós, diante de Deus e dos homens, prometemos sempre estar junto a Jesus Cristo, buscar por Jesus Cristo. Nós vivemos num mundo muito imediatista, né? Muito corrido, passamos despercebidos, que muitas vezes quem está do nosso lado é o Senhor Jesus, e nós simplesmente, deu certo, foi sorte, ainda bem que deu. Por certo, o nosso mundo é o mundo das dores, né? Do padecimento, das aflições, das opressões. Tem uma frase aqui: no mundo como o nosso, um Deus bom só poderia ser encontrado numa cruz. É o nosso mundo, é a nossa realidade. A cruz de Cristo nos aproxima do centro da história. Jesus é o centro da história, a qual se divide o que aconteceu antes e depois dele. Então, meus irmãos, a cruz deveria nos posicionar. E é muita coisa que muitas vezes nós não fazemos isso. Nós deveríamos nos posicionar quanto aos ataques à igreja, aos ataques à família, aos ataques ao cristianismo, à fé. Posicionamento de muitos crentes estão deixando a desejar. A cruz é um evento cósmico. Ela mudou toda a história, toda a trajetória da humanidade. A cruz foi a esperança dos antigos, inclusive do profeta Isaías. A cruz nos aproxima da única alternativa de substituição. Ali foi substituído todos os nossos pecados. A justificação foi um ato cirúrgico, único, suficiente. Paz foi o que veio através da cruz. Saúde moral, espiritual aos homens. Substituição. Tomou sobre si nossas dores, nossas enfermidades. Foi traspassado pelas nossas transgressões. O Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. E dê a ele a sua alma como oferta pelo pecado. Justificação. Com o seu conhecimento justificará muitos. Conhecimento experiencial, irmãos. Aquilo que nós tratamos na nossa confissão de fé, na nossa profissão de fé, através do conhecimento de Jesus e da aceitação do seu sacrifício, podemos ser justificados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, foi tirada de sobre nós a maldição do pecado. Saúde espiritual, pelas suas pisaduras foram sarados. Cura moral, cura espiritual, é o que nós estamos precisando para os dias de hoje. A cruz nos aproxima de muitos irmãos, por isso eu lhe darei muitos como sua parte, está no versículo 12.
Quem se aproxima da cruz, se aproxima da comunidade dos remidos de Deus. Eu e você temos muito a ver com a cruz, porque a cruz só se ergueu por causa de você, por causa de mim. Foi necessário. Jesus é o Salvador do mundo. O pensamento popular diz que toda religião é boa e todos os caminhos levam a Deus. Muitas pessoas confiam na religião, outras pessoas pensam que a religião vai trazer a salvação, outras depositam a esperança nas suas obras. Há aqueles que acreditam que, se for sincero, Deus dará um jeitinho no final do dia, basta ser bom. A Bíblia diz, porém, que há caminhos que ao homem parecem direitos, mas ao fim são caminhos da morte. Na verdade, só existe um caminho para Deus, e o caminho é Jesus Cristo. Só existe um nome pelo qual importa que sejamos salvos. Esse caminho é Jesus, esse nome é Jesus. Só existe um advogado que pode defender a sua causa diante de um tribunal de Deus no juízo final. É Jesus. Só Jesus pode lhe dar a vida eterna, pois Ele é o pão para a sua fome, a água para a sua sede, a esperança para seu desespero, meus irmãos. Essa palavra, ela deveria ecoar na nossa vida todo momento que nós conflitarmos com a realidade que nós vivemos. Uma igreja que está se enfraquecendo, amornando e pode chegar a se esfriar. Nós devemos imaginar como que foi a cruz de Cristo, como que foi aquele ato, aquele evento naquele grande dia. Então, meus irmãos, Deus coloca diante de você uma decisão imperativa, uma ordem, é intransferível, a vida e a morte, a bênção e a maldição. Então escolha a vida e pensa em viver. Entregue-se por completo a Jesus Cristo. Nas suas orações, lembre do ato da cruz do Calvário. Volte os seus olhos naquele momento. Aquele momento é único e não voltará. Certamente, todos nós temos o conhecimento, mas muitas vezes nós falhamos na prática. A teoria é dos homens, a prática deve ser dos homens. Mas é Deus quem nos dá o conhecimento para praticar, para fazer. Então entregue, pede perdão a Deus, volte à paz com Deus e tenha a vida eterna. Eu e você temos muito a ver com a cruz, porque foi lá que todos os nossos pecados foram pagos. Que Deus nos abençoe e nos ajude a entender, compreender, praticar esse ato de bem-aventurança, de bênção, daquilo que nós recebemos gratuitamente do nosso Deus. Amém?